Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita incrível para você de bolo de chocolate de frigideira. Sim, é isso mesmo. Você vai fazer lá no seu fogão, não precisa gastar gás em excesso, fica pronto super rápido, mata aquela vontade de comer bolo. E ainda vou dar uma receita diferente de calda de chocolate, porque eu já fiz um bolo de chocolate, né, há pouco tempo, que vocês amaram muito, com uma caldinha de chocolate. Vocês adoraram, Patrícia, a calda, trouxe outra calda hoje. Então fica aí até o final para ver a calda, você não vai querer perder. Esse bolo é muito fácil. Rapidinho a gente faz aqui e já fica pronto. Antes de começar a fazer o meu bolo sem manteiga, sem farinha de trigo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que gosta de receitas de bolo e quer uma receita que seja mais saudável, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos você ampliar nossa corrente do bem. É isso que eu mais quero aqui com o canal. E se lembra que na descrição do vídeo, que é a descrição, estou falando aqui com você, tem o nome do vídeo, tem uma setinha, clica ali, abre uma abinha onde eu vou botar os ingredientes da receita, informação de calorias por porção e outros vídeos relacionados a esses assuntos aqui, esses ingredientes que eu tô usando. Sem mais delongas, já vamos começar a nossa receita. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é botar 2 ovos. O melhor de tudo é que não precisa nem de liquidificador, gente, então já quebra um super galhão também. Vou usar o adoçante forno e fogão aqui para fazer. Tem um vídeo no canal falando sobre os diferentes tipos de adoçante que você pode usar, falando sobre açúcar mascavo, açúcar demerara. Ai, Patrícia, não gosto de adoçante, quero usar açúcar, pode ser. Fica a seu critério mesmo, vai de acordo com a sua filosofia que você está acostumado. Mas se lembra que eu tô botando óleo de coco, que se você colocar açúcar, mesmo que seja o demerara ou o mascavo, vai trazer mais caloria, tá bom? Vou colocar aqui agora, depois que já incorporou o óleo, o leite. Se você quiser trocar esse leite por um leite vegetal, fica mais interessante também se você tiver algum tipo de intolerância, algum tipo de restrição ao uso de leite. Vou colocar aqui agora o chocolate. Tava procurando chocolate, tava ali. E vamos dissolver isso aqui muito bem. Esse chocolate que eu tô usando é um chocolate sem açúcar mesmo, um chocolate mais 70% em pó. Normalmente a gente chama cacau em pó sem açúcar, né? Porque quando a gente compra chocolate no mercado, normalmente é achocolatado e vem açúcar nele, enfim. Compra o cacau mesmo sem açúcar, que ele vai ficar mais pretinho e vai ficar com um sabor mais gostoso, mais forte. Vou colocar aqui agora a noz moscada, que dá uma perfumada incrível. Além da noz moscada ter propriedades bem interessantes para acalmar, então para dar uma acalmada, uma melhorada assim no estresse do dia a dia. Se você quiser acrescentar, fica completamente a seu critério. Se você quiser botar canela, você pode botar. Se você não quiser colocar especiaria nenhuma, também não precisa. Agora eu vou colocar a farinha de aveia, que é a farinha que eu escolhi usar no meu bolo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, falando qual a melhor farinha para substituir a farinha de trigo, onde eu dou outras opções ali. E você pode ver outras opções que você pode usar aqui, caso você opte por não usar a farinha de aveia. E eu vou colocar aqui também o fermento de bolo normal. Isso vai garantir que o nosso bolo fique mais fofinho, mais aerado. Vamos dar uma misturada nisso tudo aqui. Eu vou parar aqui para pegar uma espátula e dar uma organizada em tudo e já volto para a gente levar esse bolo na frigideira e te mostrar como é que isso funciona. Voltando, organizei tudo aqui e devo dizer para você que na hora que eu estava envolvendo tudo, eu estava achando a massa um pouco pesada. E aí eu percebi que eu separei só 2 ovos para a receita, mas são 3 na verdade. Então eu vou acrescentar mais um aqui na sua frente. Isso acontece às vezes aí na sua casa também, né? A gente se confunde e acha que era uma receita, era outra. Enfim, não tem problema nenhum, a gente acrescenta o ovo aqui agora. Vamos envolver ele bem. E mais uma vez, lembrando, todos os ingredientes na quantidade certinha estão aqui embaixo na descrição. Agora sim. Pronto, agora sim ficou ótima a massa. E aí, enquanto isso, você já pega uma frigideira sua aí em casa,
unta. Eu untei essa minha frigideira aqui com óleo de coco. Se você tiver só aquelas frigideiras que não tem antiaderente, talvez você precise botar um pouquinho mais de gordura, mas eu botei realmente bem pouquinho, porque o meu antiaderente é muito bom. E agora a gente vai colocar isso aqui e bota no fogo bem baixinho, no fogo mínimo mesmo que você tem aí na sua casa, na chama mais baixinha, no volume mais baixo, e vamos tampar. Deixa eu botar ele aqui. Raspando tudo, né, para não desperdiçar essa massa gostosa, maravilhosa. E agora, por enquanto, o nosso trabalho tá pronto. A gente vai deixar ele aqui, dar uma ajeitadinha e tampar e esperar. Na volta eu te falo quanto tempo ficou. Bota o fogo bem baixinho para ele não queimar. Espera aí. Gente, olha como ficou lindo o meu bolo. Olha só como ele cresceu. Vou botar uma calda nele aqui, vou te explicar como eu fiz, mas eu quero te falar o tempo do forno, que às vezes eu esqueço, então dessa vez eu vou falar. Ficou no mínimo do mínimo do mínimo do fogão, e aí ficou 20 minutos, mas deixa bem baixinho mesmo, pra ele não queimar, tá bom? Embaixo, e com a tampa em cima, pra ele formar aquele vapor lá e ficar macio cozinhando. Essa caldinha, que pra ficar melhor, pode ter sempre uma caldinha, né? Resolvi fazer uma calda aqui pra vocês. Essa calda eu usei com leite de coco e chocolate 70%. Derreti o leite de coco, botei o chocolate 70% e também coloquei algumas outras coisas para dar mais brilho, botei um pouquinho de óleo de coco. A receita dela tá aqui embaixo na descrição para vocês. E na verdade eu não preparei aqui porque é só derreter tudo e fazer, não tem muito mistério. Então, né, já trouxe ela pronta aqui para agilizar pra gente. Se quiserem que eu faça aqui em um vídeo essa calda, bota pra mim aqui embaixo. Lembrando que naquele meu outro bolo de chocolate com furo no meio que vocês adoraram, também tem outra receita de calda diferente lá, tá bom? Se você quiser fazer, também tem lá. E pra completar, pra ficar mais bonito ainda, vou botar aqui umas raspinhas desse mesmo chocolate que eu usei pra fazer. Esse chocolate 70%. Busca sempre um chocolate com maior quantidade de cacau e menor quantidade de açúcar para fazer os seus doces, as suas preparações. E lembrando também que eu tenho no canal um vídeo falando sobre chocolate, qual escolher, os benefícios e tudo mais. Aqui, como a minha calda, o meu bolo tá meio morninho e a calda também, o chocolate vai derreter, mas isso não é um problema para ninguém, né? Vou cortar um pedaço dele agora para você ver como fica em termos de fofura. Pera aí. Então, gente, parei aqui, né, pra cortar uma fatia do bolo, que eu queria cortar com cuidado pra não estragar minha frigideira, e comi a fatia do bolo, que tava tão delicioso e cheiroso, que eu esqueci que tinha que comer na câmera e comi antes. Tudo bem, eu como depois pra vocês verem de novo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu tirar daqui. Olha como tá fofinho, gente. Ele até desmancha de tão fofinho que ele tá. Tá muito macio, tá úmido. Posso dizer agora, porque eu já comi todos os detalhes. Tá com gosto maravilhoso de chocolate. Então faz na sua casa. Faz para as crianças, merenda escolar, você pode fazer já em pequenas quantidades, em forminha de empadinha, já fecha naquele saquinho que fecha, já tem merenda para semana, organiza seu dia a dia. Eu tenho um vídeo aqui falando de marmita fit também para te ajudar. E me conta aqui embaixo nos comentários, você vai comer com a calda ou sem a calda? Eu adoro saber essas respostas de vocês, vou adorar o seu comentário. Compartilha esse vídeo realmente salva o dia da gente. Às vezes chega uma visita que a gente não estava esperando, ou não quer gastar tanto gás, assim, ficar com o bolo muito tempo lá no gás, no forno. Faz assim na boca do fogão, que você vai ver que gasta menos gás e fica pronto mais rapidinho, tá bom? Me conta aqui embaixo, então, se você vai fazer com calda ou sem calda. Compartilha o vídeo, curte o canal, isso me ajuda muito. Se inscreve se você é novo por aqui, eu tenho vídeo novo todos os dias. Boa forma, saúde, nutrição, muitas dicas legais. E essas receitas incríveis. Agora, de novo, eu vou comer agora para vocês verem. Até a próxima. Tchau, tchau.